Boa noite a todos. Uma alegria vir a esta casa, rever corações queridos que há muitas décadas se dedicam a essa instituição, mantendo as suas portas permanentemente abertas e configurando-a como um verdadeiro oásis, sobretudo nesses dias que são dias de grandes desafios em que vivemos. Dias assinalados por contradições. Alcançamos o auge das conquistas da tecnologia, temos aprendido a exaltar as glórias da ciência e, apesar disso, os relatórios da Organização das Nações Unidas têm dado conta de que, em um ano, 3.300.000 crianças morrem de fome nos países do continente africano. Temos visto 50 milhões de abortamentos sendo cometidos todos os anos, no mundo inteiro. 1 milhão de pessoas se suicidando. E 400 milhões de indivíduos, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, conheceram o cárcere profundo da depressão, colocando esta enfermidade como uma, se não a maior das preocupações das autoridades públicas da Organização Mundial de Saúde para os próximos 15 a 20 anos. Afirma-se que, dentro desse período, a depressão deverá constituir-se na primeira causa de morte no planeta, associada às velhas e já conhecidas doenças. O indivíduo cardiopata que tenha depressão morrerá antes daquele que não tem depressão. Ela também será responsável, a primeira causa de desabilitação para o trabalho. As pessoas estarão impedidas do exercício das suas profissões, sobretudo, predominantemente em decorrência da depressão. Nesses dias, portanto, que a instituição espírita se faz fundamental. As suas portas estão abertas de maneira gratuita, franca, a fim de que as pessoas encontrem aqui uma oportunidade para uma reflexão saudável, séria, profunda, orientação relativamente ao sentido da própria vida. Vemos grupos de estudos, hoje é dia inclusive, não é isso? De grupos de estudos e reflexões pela casa. Vemos o atendimento fraterno com as suas portas sempre abertas, terças, domingos. Temos aí o convite especial feito para o dia 27 de abril com Alberto Almeida, psicoterapeuta, médico de Belém, que virá até aqui, para tratar do tema a face amorosa do Consolador ante os conflitos existenciais. E também gostaríamos de fazer um convite aos jovens que aqui estão, porque no sábado, aqui mesmo, no Cefa, Alberto Almeida permanecerá às 17 horas, entre 17 e 19 horas, para um bate-papo com jovens nascidos entre 1997, tem uma margenzinha sempre para negociar, os de 96 também, 97 a 2003, podendo-se admitir, os de 2004 também. Desde que o jovem, naturalmente, tenha a maturidade mínima para tratar de temas como suicídio, sentido existencial, depressão e assim por sexualidade, assuntos que podem ser tratados sob o enfoque do Espiritismo. Não há enfoque mais seguro para se tratar desses temas, mais lúcido, portanto. Dados os recados, no ano de 1893, naquela que era considerada como sendo o centro, o santuário da cultura, a Academia Francesa de Letras, no seu discurso de posse do assento número 40, Paul Armand Chalmel-Lacour, fixando-se na multidão deslumbrada que lotava o auditório daquela instituição, terá a oportunidade de dizer que a ciência e a razão se constituem os seus deuses, diante dos quais ele não encontra considerações ou argumento para admitir quaisquer outras divindades que não sejam a ciência e a razão. Mais ou menos 15 anos depois, ainda ao se abrirem as cortinas do século XX, em contraposição ao discurso de Chalmel-Lacour, Francis Charme, que substituía
Marcelin Berthelot, o notável jurista e filósofo francês, agora no assento de número 29, no seu discurso de posse, terá também a oportunidade de dizer: creia-se ou não em Deus, aceite-se ou não a imortalidade da alma como sendo uma convicção pessoal, eu desejo afirmar às senhoras e aos senhores que a ciência, como aí está constituída há mais de 200 anos, jamais, nas bases materialistas, foi capaz de enxugar uma lágrima sequer que se tenha originado no coração de uma criatura humana. Sobretudo, aquelas lágrimas que brotam das fontes terríveis, dos padecimentos internos impostos pela morte de uma pessoa amada. Nenhum sofrimento na terra, dirá o Espírito Emmanuel, numa página de profunda sensibilidade, pelas mãos de Chico Xavier. Nenhum sofrimento na terra será comparável ao daquele coração que se debruça sobre outro coração, regelado e querido, que a morte transporta agora para esse grande silêncio. Ver a sua névoa estampar-se de maneira inapelável na fisionomia daqueles a quem mais amamos, cerrando-lhes os olhos, fechando-lhes os olhos, num adeus indescritível, é como despedaçar a própria alma e prosseguir vivendo. Falem aqueles que um dia estreitaram de encontro ao peito um filhinho, transfigurado agora num anjo de agonia, ou ainda um esposo, o companheiro, que procura despedir-se movimentando em vão os lábios emudecidos. Ou ainda a companheira, a esposa, cujas mãos consagradas à ternura pendem extintas. Ou um amigo que tomba desfalecente para não mais erguer-se. Ou ainda o semblante materno, o rosto de uma mãezinha, acostumado antes a abençoar e que agora nada mais consegue exprimir senão a dor da extrema separação através das últimas lágrimas que os seus olhos permitem transbordar. Digam aqueles que um dia se atiraram sobre um túmulo imóvel, ou os que caíram atravessados pela saudade, ou ainda os que se perguntaram na intimidade dos próprios pensamentos sobre a presença dos que partiram e não obtiveram da ciência nenhuma resposta, nenhuma consolação. Prosseguirá Francis Charme, finalizando o seu discurso: é necessário, urgente, que a mulher e que o homem contemporâneos tenham uma religião, mas que esta religião se apoie nas conquistas da razão, nas conquistas da própria ciência acadêmica, de modo a libertar a criatura humana das algemas que a mantinham fixada às velhas paixões, aos velhos vícios, aos velhos medos. Ao pronunciar o seu discurso, Charme abre espaço para que o Espiritismo chegue. Essa obra extraordinária, que é o Livro dos Espíritos, demarca a chegada do Espiritismo, como ciência, como filosofia, que investigam a origem, a destinação dos espíritos e as suas relações com o mundo corporal e dessas relações as consequências morais, desaguando e configurando a sua feição profundamente religiosa, mas de uma religião que tem como característica ligar as criaturas humanas pelos laços da legítima fraternidade, onde essa mesma criatura fará esforços e renúncias no sentido de soerguer aqueles que estão marginalizados, resgatando, portanto, o projeto de Jesus, na sua simplicidade primitiva. Esta obra extraordinária, que é o Livro dos Espíritos, publicada naquela manhã convencional de sábado, entre 9h30 e 10 horas, no Palais Royal e na Galeria d'Orléans,
na sua primeira edição com 501 perguntas e 3 anos depois, na segunda edição, com 1019 perguntas e respostas numeradas, mais umas 200 subperguntas, apresentada pelo até então desconhecido Allan Kardec, analisa todas as graves demandas da criatura humana, da felicidade, do autoconhecimento, do sentido existencial, da nossa origem, das penas, das consolações que estão reservadas para a criatura depois da morte. Tudo está analisado, antecipando-se 100 anos, muitas vezes, às conquistas da própria ciência acadêmica. Quando trata do tema do autoconhecimento, por exemplo, nós temos em O Livro dos Espíritos o maior tratado de autoconhecimento que se tem notícia, 100 anos antes, dos californianos psiquiatras Joseph Luft e Harrington Ingham proporem à comunidade a descoberta de uma ferramenta que permitirá agora às pessoas desenvolver o autoconhecimento. A dita janela de Johari, nem sei pronunciar direito, Johari. É uma janela que divide a personalidade em 4, ou melhor, uma ferramenta que divide a personalidade em 4 janelas. Há uma parte de mim que eu conheço, e você também conhece. Há uma parte de mim que eu conheço e você não conhece. Há uma janela em mim que eu não conheço, mas você está vendo. Nunca perceberam isso? Quando as pessoas começam a falar coisas sobre nós, e muitas pessoas falam, mas eu não estou percebendo, mas elas estão falando, e a opinião vai se repetindo. Márcio, você é grosseiro. Meu Deus, essas pessoas estão perturbadas, e não são poucas, né? É uma parte de mim que eu não vejo e os outros veem. E há uma parte de mim que eu não vejo e nem você vê. É um eu que está oculto. O processo de autoconhecimento coincide com o processo de abertura dessas janelas. É o que propõem os 2 californianos psiquiatras. Allan Kardec, 100 anos antes, em 1857, porque o ano de publicação dos 2 psiquiatras foi 1957, Allan Kardec, interrogando o Espírito Santo Agostinho, pergunta qual seria o meio prático, eficaz, mais eficaz, de a criatura humana se desenvolver, superar as suas paixões, os seus vícios. E eles respondem: um sábio da antiguidade já vô-lo disse, conhece-te a ti mesmo. Mas Allan Kardec não está satisfeito com a resposta e avança no item 919A. Reconheço a utilidade e a sabedoria desta afirmação. No entanto, como se faz isso na prática, no dia a dia, que é o que interessa? E Santo Agostinho descreve o maior tratado de autoconhecimento. Primeiro, dividido em 3 passos. Primeiro passo é o passo que nós fazemos sozinhos, isoladamente, uma reflexão de travesseiro. Pergunte à sua própria consciência, passando em revista as atitudes diárias: fiz algo que prejudicou alguém? Será que se fosse uma outra pessoa fazendo no meu lugar o que ela fez, teria menos valor? Por exemplo, a sogra, se ela estivesse fazendo no meu lugar, seria pior? Não pode haver 2 pesos e 2 medidas, pondera Santo Agostinho na sua resposta, este extraordinário filósofo do século IV. Se hoje aprovesse ao Senhor da vida me convidar para um mundo onde nada pode ser escondido, ou seja, se eu morresse hoje, eu teria do que me envergonhar diante daqueles que chancelaram, diante daqueles que financiaram a minha existência na terra, os meus benfeitores espirituais, ou os parentes que me aguardam, teria do que me envergonhar? Tudo isso deve ser levado em conta nessa análise, nessa reflexão isolada. No entanto, não é suficiente, dirá Agostinho, porque não raro nós construímos mecanismos de fuga e vamos começar a racionalizar. Olha, eu agi daquele jeito porque, afinal de contas, eu não tenho sangue de barata. Não devo levar desaforo para casa. Eu não sou mesquinho, eu sou prevenido. Eu não fico dando dinheiro para qualquer um na rua, principalmente para quem está passando fome. Não me incomode. Então eu começo a criar justificativas, mecanismos de fuga. E esse dos mais perigosos, o da racionalização. Agostinho sugere, avance um passo. Segunda fase, para quem se propõe
o desafio do autoconhecimento. Pergunte aos amigos. Imagine reunir, depois daquelas festas de final de ano, toda a família. Depois que a gente comeu, fez um amigo secreto, brincou, abraçou, reuni toda a família. Como fui eu, como mãe, este ano? O que é que eu preciso fazer para melhorar? Vai doer, não tenho dúvidas. Mas o próprio Alberto Almeida, que estará aqui daqui a alguns dias, costuma dizer o seguinte: bateu, doeu, leva que é seu. Essas coisas que pegam, que machucam, normalmente são aquelas coisas que precisam ser trabalhadas. O que preciso eu melhorar, mãe, pai, vó, avô, como neto, como filho? O que é que eu preciso fazer para... Já pensou? Isso é o sonho de consumo, né? Uma família equilibrada, saudável. O que é que eu preciso fazer para melhorar como esposo? Já pensou? Melhor não, né? Não, melhor sim. No entanto, dirá Agostinho, mesmo aí na segunda fase, nós corremos o risco, porque os amigos não dizem tudo. É natural. Não querem perder a amizade. Os amigos não dizem tudo que precisa ser dito. As avós não dizem também. Tá tudo bem, meu filho. Tá tudo bem, meu neto. Não diz. Ele sugere um terceiro e mais ousado e desafiador passo. Pergunte aos inimigos. E ainda faz uma consideração. Não há dúvidas da razão pela qual Deus os coloca em nosso caminho. É para que eles nos sirvam, os adversários, de espelhos. Aquelas pessoas que se constituem verdadeiros desafios na nossa caminhada, são espelhos, reflexos das nossas atitudes, às vezes das nossas grosserias, às vezes da nossa negligência. Pergunte aos adversários. Eles nenhuma razão terão para mentir. E não tema multiplicar as perguntas e as respostas que virão. Quanto mais insumo tivermos, quanto mais percepções nós tivermos a respeito do nosso comportamento, mais chances nós temos de nos apropriar disso e fazer mudanças que sejam saudáveis dentro das nossas possibilidades. Porque ainda Allan Kardec complementará no Evangelho segundo o Espiritismo, item 11 do capítulo 10. A vida em sociedade serve como o mais eficiente, o mais poderoso meio do indivíduo se aperfeiçoar. Nem no autoconhecimento nós podemos dispensar a ajuda dos outros. Isso que é o mais fascinante. Portanto, o Livro dos Espíritos se antecipa a essa questão, assim como se antecipa a outra, que é a pauta da nossa reflexão nesta noite. René Spitz foi um notável psiquiatra austríaco, judeu, que em função da guerra teve que se mudar para os Estados Unidos. Os Estados Unidos acolhiam todas as grandes inteligências europeias. Fixa-se no estado do Colorado, na Universidade do Colorado, e dedica a sua existência à pesquisa da psicogênese dos transtornos de relacionamento que surgiriam na fase adulta. Por que criaturas são ciumentas? Por que outras são possessivas? Por que aquele é tímido? Por que aquele é superpopular? Por que há dificuldade no aprendizado? Por que há limitações cognitivas? Onde está a causa orgânica, a psicogênese desses transtornos que surgem na fase adulta? Em princípio, ele elege para as suas pesquisas duas instituições em Denver, no Colorado. Uma delas, um presídio feminino. A ele, uma creche ligada, onde as mães tinham, durante várias vezes por dia, a oportunidade de brincar com as crianças, amamentando, convivendo, abraçando, pondo no colo. Um presídio feminino e uma creche. Do outro lado, um orfanato, onde mais de 80 crianças não tinham a presença da mãe e muito menos a presença do pai. Se não há da mãe, dificilmente haverá do pai. Todas as instituições, ambas, aliás, instituições, atendiam aos requisitos do Ministério de Saúde, do Ministério da Educação, tinham psicólogos, enfermeiros, médicos, assistentes, nutricionistas, tudo certinho. Iluminação, ventilação, tudo isso está descrito num trabalho que ele publicou ainda em meados dos anos 1950, chamado Primeiro Ano de Vida. Nada de excepcional,
Alguma coisa ficou anotada em seus relatórios, que chamou a atenção, inclusive, dele, no orfanato. Logo na entrada estava escrito: crianças são como flores, elas devem ser vistas, contempladas, porém jamais tocadas. Isso é que estava escrito lá e anotado nos seus relatórios. Os anos se passaram, até que a cidade enfrentou agora um surto de sarampo e gripe. Das 88 crianças do orfanato, onde não havia a presença da mãe, 23 morreram por conta do surto de sarampo e gripe. Enquanto isso, na creche ligada ao presídio, das mais de 70 crianças, nenhuma morreu, sob as mesmas condições. Nenhuma morreu. Aquilo acendeu a luz de alerta na cabeça do pesquisador René Spitz e de sua equipe. Ele vai concluir, mais de 2 anos e meio depois, de pesquisas com aquelas crianças remanescentes do orfanato e com as crianças da creche, que o coeficiente de desenvolvimento cognitivo, medido lá pelo QI, nos Estados Unidos, das crianças do orfanato, não era superior em média a 75. Aos 2 anos e meio, todas as crianças precisavam de auxílio para se alimentarem. Não comiam a papinha sozinhas. E todas as crianças usavam fralda, tinham incontinência, aos 2 anos e meio. Quem é mãe aqui sabe do que se trata. Enquanto isso, na creche ligada ao presídio, aos 2 anos e meio, as crianças que subiam na mesa, quebravam vidro, lustre, como as nossas crianças, amadas, nutridas de afeto, aos 2 anos e meio, tinham um QI médio de 105. Todas se alimentavam sozinhas e nenhuma usava fralda. Ele é o primeiro acadêmico a concluir de maneira peremptória a primeira grande necessidade da criatura humana. Adivinhe qual é? A necessidade. A palavra que ele utiliza é stroke. Eu também não sei o que significa, mas achei bonito falar, porque, né, dá uma sensação de... Stroke é uma palavra difícil. Stroke é um conjunto de medidas que as figuras parentais, a mãe, o pai, sobretudo a mãe, é um conjunto de medidas tomadas para nutrir, dar atenção e atender às demandas de uma criança. Vai desde a amamentação, do toque, do carinho, da cantoria, do olhar, tudo isso. É um conjunto de medidas. A primeira grande necessidade da criatura humana, traduzido então para a nossa língua, é a necessidade de afeto. Mais ou menos 1957. Livro dos Espíritos, 1857. Allan Kardec, ao tratar do tema felicidade, olha só, questão 922, pergunta aos espíritos que coordenam, que administram os destinos do nosso planeta. Nós sabemos que a felicidade é relativa à posição espiritual de cada criatura na Terra. Para uns a felicidade será ter mais cabelo, para outros ter cabelo. Para uns a casa própria, para outros uma família. Então a felicidade é relativa a cada criatura. No entanto, prossegue Allan Kardec, existe uma medida, um padrão de felicidade que possa ser comum a todos os bilhões de habitantes do planeta. E olha que não são poucos, hein? Quando Adriano esteve aqui, ele apresentou números. Não são só 7 bilhões. 7 bilhões no corpo. Fora do corpo, nós temos uma população de aproximadamente 14 bilhões de espíritos terrícolas, daqueles que estão sujeitos à reencarnação em nosso planeta. A fila é grande. Somos mais ou menos uma comunidade de 21 a 22 bilhões de espíritos. Há uma medida que seja comum a todo esse povo? E os espíritos respondem, sim. Para a vida material, a posse do necessário. Para a vida espiritual, para a vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. Esses são os requisitos para uma vida feliz na Terra. Quando a gente fala em posse do necessário, o que é que vem à nossa cabeça? De verdade. O que vem? O que é necessário? Casa, roupa, calor, em Curitiba, é fundamental. Chocolate. O que é que vem, Aline, na cabeça da gente quando a gente fala em necessário? Comida. Ar. É isso? É isso. Não é isso só. A gente vai aprendendo com Allan Kardec que ele não joga a palavra ali à toa.
Logo depois, no item 938, ele faz o seguinte comentário: a natureza deu à criatura humana a necessidade de amar e de ser amada. Quando vem à nossa cabeça a ideia de necessidade, nós nos restringimos a uma análise puramente material das coisas. Mas logo depois Allan Kardec diz que não são só coisas. Amar e ser amado se constitui necessidade, ou seja, algo que não pode ser dispensado. Lá adiante, ainda no item 967, Allan Kardec resolve perguntar em que se constitui a felicidade para os bons espíritos, para os espíritos que ocupam os planetas onde não há corrupção, onde a fraternidade reina, onde o egoísmo já foi superado. Em que se constitui a felicidade para esses espíritos? Nós chegaremos lá. Mas ele só quer saber, só por curiosidade, que os espíritos respondem. Para eles, a felicidade se constitui em conhecerem todas as coisas, em não sentirem inveja, pronto, não é para nós. Ciúme, mágoa, ódio, nenhuma das paixões que provocam a desgraça da criatura humana e a infelicita. Ponto. E o que interessa vem agora. Para eles, a suprema felicidade está no amor que os une. Para eles, o amor que os une é a suprema felicidade. Com essas três posições, Allan Kardec se antecipa em 100 anos as conquistas da ciência acadêmica e é corroborado, ou seja, é confirmado por vários outros espíritos que vêm depois dele. Por exemplo, livro Nosso Lar, obra de Chico Xavier, pelo espírito André Luiz, a primeira da sua série, a ministra veneranda, que segundo alguns aí, pelos bastidores, foi Isabel de Aragão, a rainha portuguesa, um espírito de alta estirpe. Ela fará o seguinte comentário: o amor é a base de sustentação da vida em todas as esferas onde existimos. Um pouquinho depois, o espírito Joana de Ângeles, 1965, terá a oportunidade de afirmar no livro Dimensões da Verdade, no capítulo Considerando a Fome. Por quê? Porque nós estamos vivendo uma década especial. O Paraná tinha 2 milhões de habitantes em 1960 e tinha 4 milhões de habitantes em 1970. É um período de superpopulação. É um período onde espíritos estão reencarnando, né, aos montes. Claro que os administradores públicos têm uma dificuldade. É como a criança que leva os seus amiguinhos quando a gente já está com o feijão quase pronto. O que eu faço agora? Os pessimistas de nem água vai ter para feijão. Então levaram essa questão a Joana de Ângeles e a resposta é magistral. Há fome na Terra? Há fome na Terra. Inegavelmente, sim, há fome na Terra. No entanto, diz ela, a maior expressão de fome, hoje, mais do que ontem, é a fome de amor. É por fome de amor que nós temos visto a criminalidade e a violência atingirem patamares insuportáveis, minha gente. Olha a dica aí. Dica aí para o vestibular, então. Né? Nós vivemos um fenômeno nesses últimos 30 anos. Nós que fomos criados sem muros, sem portões, sem alarme. O que é monitoramento no nosso tempo de infância? Não tinha. Nós crescemos assim. No entanto, nós mesmos começamos a ensinar aos nossos filhos. Não converse com estranho. Imagina a experiência de um elevador, 22 andares, 40 andares, agora 100 andares. Você tem que conviver com uma pessoa ali do lado sem falar nada. Às vezes tem pessoas sem noção que perguntam, e aí, como é que está? Tudo bem? Que isso, rapaz? Isso é sério. Os engenheiros, então, criaram aquelas televisões que passam os índices da Bolsa de Xangai. Quem aqui não tem investimento em Xangai? Você olha aquela... Está tudo resolvido. Entramos e saímos, vemos os nossos velhos, os nossos pais, se queixando que vão ao shopping Paládio, ao shopping Miller. 180 mil pessoas circulam por ali nos grandes feriados de chuva em Curitiba. Viu alguém? Não vi ninguém. Não vi ninguém. Não é paradoxal isso? Quanto mais nos aglomeramos, mais nos sentimos solitários. E Blaise Pascal, para que a gente conclua, sim, porque me avisaram que a gente tem que concluir certinho.
Blaise Pascal faz aqui um comentário brilhante, no capítulo 11, item 12, que segue o comentário do Espírito Emmanuel, que é o item 11. Emmanuel dirá que o egoísmo é o nosso maior problema. E Blaise Pascal dirá o seguinte: não há como pensarmos em paz social, em redução das tensões sociais, em minimização da violência, se não arregaçarmos as mangas para estabelecer as bandeiras, para fincar as bandeiras da fraternidade. Não há como pensar em paz social enquanto marginalizarmos, enquanto excluirmos, enquanto houver preconceito, enquanto eu atender primeiro os meus interesses em detrimento daquele que está abandonado. Não há como pensar em paz social se não fizermos o amor voltar a circular com urgência. E para sintetizar essa ideia, se me permitem aqui mais 2 minutos, o Espírito Maria Dolores, pelas mãos sensíveis do médium Chico Xavier, que devotou mais de 75 anos da sua existência para amar e incluir, dirá no livro Antologia da Espiritualidade, num poeminha chamado Sede de Amor: quando me vi, depois da morte, num sublime transporte, e reclamei contra a fogueira que me havia queimado a vida inteira pela sede de amor, quando eu aleguei que fora, em toda a estrada, uma folha ao vento, uma andorinha esmagada pelo trator do sofrimento, alguém chegou junto de mim e me disse assim: você, Maria Dolores, que se diz tão cansada e infeliz, que notícias me dá lá do vale fundo de provação, onde a criatura de tanto padecer sequer consegue dizer se sofre ou não? Você que diz trazer o seio morto, que é que me pode falar das crianças sem pão, sem conforto, das mulheres sem lar, dos enfermos sozinhos, que a febre e a fome esmagam pelos caminhos, sem sequer um lençol, ou a bênção de uma prece, dando graças a Deus quando a morte aparece? Você que afirma haver amado tanto e que deve ter visto o sacrifício e o pranto daqueles que clamam pelo Cristo, suplicando o carinho que não tem, quem é que me pode dizer, hein? Daquelas outras dores, daquelas outras aflições, dos que estão trancados em manicômios e prisões, como feras na grade, morrendo de secura, de solidão, de ansiedade, de saudade, da ausência total da nossa mínima cota de solidariedade. Bem querer, ai de mim, nada pude responder. Que tortura, meu Deus, a verdade no além, porque eu apenas desejei ser amada, mas não amei a ninguém. Acima de tudo, comunidade cristã do Cefa, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre a multidão dos pecados que cometemos e que ainda cometeremos se nos mantivermos indiferentes uns aos outros. Obrigado a todos.